No calendário temático e colorido da saúde, setembro se veste de amarelo, chamando a sociedade para a maior campanha anti-estigma do mundo, a prevenção ao suicídio. Assunto sempre denso, complexo e simbólico. 700 mil vidas são perdidas a cada ano no mundo, atingindo especialmente os jovens. Falar sobre o tema faz parte da estratégia para diminuir os indicadores. Eu sou Alexandre Svertes. E eu, Eduardo Fiorà. Este é o podcast Observatório Leopoldina, que em edição especial, compartilhada com a web rádio Baruch FM, aborda o tema suicídio, numa conversa com um empreendedor que aos 60 anos passou a compartilhar virtualmente experiências, questionamentos e inquietações da vida de um pai, de uma família, após o suicídio do seu filho aos 18 anos. Ei, Fiora, Setembro Amarelo na Leopoldina. Por favor, apresenta o nosso convidado da conversa de hoje, afinal vocês se conhecem desde os tempos de criança. Oi, Ale, verdade. Quem está aqui comigo, Sérgio Arruda, ou, se quiser o nome completo, Sérgio Eduardo Ferraz de Arruda. Serginho do Colégio Dante Alighieri, os tempos do então ensino primário, hoje ensino fundamental 1, desde os anos 70, então esse convívio com o Sérgio. E nesse Setembro Amarelo, trazendo o Sérgio, que é empreendedor aqui na Leopoldina, ele tem uma escola de inglês aqui na Leopoldina, para contar um pouquinho, falar um pouquinho sobre luto, uma circunstância muito delicada, que é o suicídio, né? Ele tem experiências para contar, ele tem uma visão que ele gostaria de compartilhar e faz isto, né? Hoje ele tem um blog muito bem sucedido, que é Depois da Borda, não é isso, Sérgio? Isso aí. E é um blog com mais de 5 mil, quase 6 mil seguidores em pouco tempo, né? São 8 meses de vida desse blog. E a gente está aqui com o Serginho, chamado de Serginho, que é assim que a gente se relaciona, ele me chamando pelo sobrenome, Fiora, eu pelo carinhoso, né? Não é apelido, mas a abreviatura do nome, Serginho. Então, bem-vindo aqui ao podcast, Sérgio. Obrigado por estar aqui para compartilhar conosco toda essa experiência desses 8 meses, né? De uma etapa diferente da tua vida, uma etapa muito densa e complexa. Bem-vindo, esperamos aqui bater um papo com você, eu e a Alexandra, e tentar levar para os ouvintes do Observatório e das redes sociais que a gente vai compartilhar um pouquinho da tua visão e ajudar a tentar entender esse universo do luto, né? O que é o luto no caso de suicídio, e as relações que tem entre suicídio e depressão. Bem-vindo, Sérgio. O prazer é meu de estar aqui. Obrigado pelo convite de vocês. Eu acho que a gente podia começar essa conversa. Eu fui colocado nesse mundo no dia 13 de janeiro deste ano, de 2022, quando meu filho foi vítima de suicídio. Eu gosto da expressão vítima de suicídio. E a gente vai saber disso por quê ao longo desse programa. E eu fui colocado nessa sociedade quase secreta dos enlutados por suicídio, que é um mundo que eu desconhecia completamente. Eu fui colocado nele e em poucos meses eu fiquei absolutamente assustado, aterrorizado com a dimensão que existe nesse mundo atualmente. Aqui no Brasil, no mundo, mas aqui no Brasil é um negócio assustador, né? Você participar de grupos, você conversar com pessoas, tanto enlutados por suicídio, pais, na maioria das vezes mães são mais abertas para falar, né? A gente ter esse contato com pais e mães, e a gente ter contato também com os chamados tentantes, né, que são aquelas pessoas que tentaram suicídio, pelo menos uma vez,
e obviamente não foram bem sucedidas, né? Mas você descobrir como é que é esse mundo, as histórias, os casos, e descobrir, por exemplo, que aqui no Brasil nós estamos falando de aproximadamente 125 mil tentativas de suicídio por ano. É muita gente. E se você pegar essas 125 mil tentativas e colocar as pessoas que são diretamente afetadas por elas, como pais, mães, avós, irmãos, nós estamos falando de mais de 500 mil de pessoas diretamente afetadas pelo suicídio ou pela tentativa dele. Isso com números subestimados, porque a gente não sabe exatamente quantas pessoas não contam das tentativas, né? E esses números ficam fora dos dados do IBGE, que foi da onde eu tirei essas informações. Então, eu queria ter a oportunidade aqui de falar a respeito desse mundo e tirar alguns mitos e colocar algumas posições pessoais, né? Algumas visões pessoais que eu fui adquirindo ao longo desses meses de intenso contato com esse mundo. Que bom que você está com a gente, Serginho, e é justamente isso que a gente tá se propondo a fazer aqui, trazer a luz para esse tema, que é importante. É um problema, com esses números que você já adiantou aqui, é um problema de saúde pública profundo, né, que é invisibilizado pelo tabu, por ser um tema que ninguém gosta de conversar e até evita, né, algumas religiões até, elas mudam o contexto das coisas, então por isso que a subnotificação também afeta a todos, porque fica um estigma na família de quem não traz à tona, como você trouxe, né, expondo a sua fragilidade depois do evento com o seu filho. Então, fala pra gente um pouquinho dos números, qual é o perfil dos números do IBGE que você tem, e assim, o gênero, a idade, como isso acontece na sociedade hoje? Então, das 125 mil tentativas, a grande maioria é de jovens mulheres, por incrível que pareça, não é de homens, as tentativas. Só que os homens têm uma taxa de sucesso maior. Então, enquanto nós estamos falando de aproximadamente 90 mil tentativas de mulheres, a gente fala de 40 mil tentativas de homens. Só que as mulheres, a taxa de sucesso, por assim dizer, né? Eu acho que é estranho falar isso, mas a taxa é de 3% e a dos homens é de 11%. Então a gente tem efetivamente sendo vítimas de suicídio muito mais homens do que mulheres, 80% até os 39 anos. Nós estamos falando aqui de muita gente, são 8 mil. Em 2019, dizem que já estamos em 14 mil. 14 mil é o número da página do Setembro Amarelo. 14 mil pessoas. É muita gente. Se você pegar só a questão das pessoas que efetivamente cometem ou são vítimas de suicídio, como eu gosto de falar, num ano, nós estamos falando de 14 mil. Você pode dobrar esse número que você vai chegar em pais e mães. 28 mil, somando nós estamos falando de 42 mil. Se você considerar irmãos, avós e avós, é uma pequena cidade, todos os anos, sendo diretamente afetada pelo suicídio. E uma das coisas que a gente precisa também desmistificar é a questão que às vezes leva as pessoas ao engano, é de que de que existe tratamento, por assim dizer, que as pessoas que chegam ao suicídio, elas são depressivos e que elas poderiam ter sido tratadas. Não é bem assim. Por que não é bem assim? Bom, começa que 10% dos suicídios eles vêm de pessoas que não apresentam nenhuma taxa, nenhum índice, nenhuma manifestação, nenhum sintoma de depressão. 10%.
E aí, quando você fala nesses 10% que não apresentam nenhum sintoma, então as pessoas automaticamente elas começam a pensar, tá, então os outros 90% poderiam ser tratados. Não, não poderiam. E eu vou falar um pouquinho a respeito disso. Você tem dos depressivos, você tem 2 tipos de depressão. E 2 tipos de depressivos quando a gente olha sob o olhar do suicídio. Um tipo, nós estamos falando aqui de pessoas que dão indicativos, dão indicações de que podem cometer ou podem vir a tirar a própria vida. São pessoas que falam que que essa vida não é para elas, que elas não se sentem parte desse mundo, que elas não sabem por que elas estão aqui, que elas gostariam de morrer porque elas não fazem diferença nenhuma nesse mundo. E dentre essas estava o meu filho. Meu filho, ele era assim. Ele manifestava claramente que ele não fazia parte desse mundo. E ele tinha e teve os melhores psiquiatras que você possa imaginar, o tratamento com os melhores psicoterapeutas, remédios, todos que pudesse que fossem receitados, e mesmo assim, um belo dia, ele chegou à conclusão que esse mundo não era mesmo para ele. Além disso, você tem outros depressivos que eles não dão indicativos. Eu mesmo faço tratamento para depressão há mais de 15 anos, que eu faço tratamento, e eu não tenho nenhuma tendência ao suicídio, nenhuma espécie de ideação suicida, né? Então, a questão entre depressão e suicídio é muito delicada. Ela é extremamente delicada. A pessoa pode ter depressão, inclusive, causada pelo luto, causada por momentos difíceis na vida, que podem ser financeiros, por exemplo, doenças graves. E algumas pessoas vão ao suicídio em função desses fenômenos que acontecem. Mas a grande maioria não vai. Basta você ver o que aconteceu durante a pandemia, em que nós tivemos e temos ainda milhões de pessoas famintas, e você quer desespero maior do que você perder sua casa, onde mora a sua família, você ser jogado na rua, você não ter o que comer, não ter como ganhar dinheiro, e você não vê essas pessoas se suicidando, mesmo estando em situações extremas, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente coloca causa e consequência no suicídio. Ele fala assim, ele se matou porque ele estava endividado. Não, ele se matou em primeiro lugar porque ele tinha alguma coisa, alguma tendência à ideação suicida. Não é uma geração espontânea. Não é em qualquer um. Não é qualquer um. Todo mundo que está endividado agora que vai ter risco de suicídio. Não é assim. Não é assim que funciona. Então, é basicamente isso que eu entendo que seja uma coisa que a gente possa discutir, desmistificar na cabeça das pessoas. E Serginho, assim, falando de informação, né? Então, você teve o seu filho vítima de suicídio em janeiro e há 8 meses escreve o blog e você foi descobrindo um caminho para entender, para chegar, absorver todo esse impacto. E o que você está trazendo aqui os números, mas pessoalmente, assim, qual a chave que funcionou para você aceitar ou trabalhar essa aceitação? Como você tem usado essa informação que é relevante, né, do que acontece no mundo e expor isso para você nesse momento? Então, o sentimento mais difícil que um pai pode ter diante de uma cena que ele vê, uma bela manhã, ele acorda e encontra o filho morto, é o de culpa. O sentimento mais complexo e mais difícil de lidar é o sentimento de culpa.
Esse sentimento de culpa ele vem acompanhado de muitos e se. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu deixei de fazer alguma coisa que eu poderia ter feito? Se eu tivesse acordado mais cedo? Se eu tivesse passado no quarto dele aquela madrugada? Assim, um monte de coisa que a gente acaba pensando, que a gente acaba sentindo, porque é um ato, apesar de anunciado, ele nunca é anunciado com todas as letras, né? A pessoa não diz, eu vou me matar amanhã, para te dar a chance de impedir. Né? Então, eu entendo que é um sentimento de culpa. E o meu trabalho... Desculpa. O meu trabalho comigo mesmo foi o trabalho de entender que eu fiz tudo que era possível ser feito. Entender que eu dei todo o amor que eu podia dar. Entender que tudo, absolutamente tudo que eu podia fazer com o conhecimento que eu tinha na época, e essa é um fator importante, com o conhecimento que eu tinha na época, eu fiz tudo que eu podia fazer. A partir do dia 0, que é o dia do acontecimento, a partir do dia desse momento, você adquire uma quantidade brutal de conhecimento naturalmente. Porque você fala que no domingo, meu filho, por exemplo, ele morreu numa quinta-feira. No domingo, numa conversa, ele falou, essa vida não serve para mim. Não sei o que eu estou fazendo aqui nesse mundo. Esse mundo não é para mim. Mas como ele já tinha falado dezenas de vezes ao longo dos anos. E eu não podia jamais imaginar que daquela vez ele estivesse falando sério. E ele não deu nenhum indicativo disso. Então, na quinta-feira eu descobri que ele estava falando sério, e na quinta-feira eu comecei a pensar, e se eu tivesse levado a sério? Mas só que aí eu teria que ter levado a sério as outras vezes também, eu estaria, uns 6 anos sem dormir. É complicado, é complexo, né? Então a capacidade de se perdoar é a primeira. A capacidade de um pai, de uma mãe, de um irmão, de se perdoar é o primeiro passo para você conseguir superar um momento de luto. Se você há tanto tempo retrocedendo 6 anos, a mesma sequência, a mesma vivência com o problema. Os melhores psiquiatras no circuito tentando dar suporte. Aí voltando à questão da depressão e suicídio. Pela tua experiência, no ambiente médico, não consegue diagnosticar a tendência ou é revelada a tendência em algum momento de que realmente se trata de um suicídio em potencial? Não, que eles trabalham com risco. O meu filho estava no grupo de alto risco, mas a medicina ainda não sabe ela sabe como tratar alguns casos de depressão. É muito empírico, eu vejo o meu caso mesmo, né? São 15 anos, eu ainda não descobri a medicação ideal para mim, né? Eu não posso dizer que eu estou curado, nem posso dizer que eu encontrei os remédios que me fazem me sentir bem, plenamente produtivo, como eu era há anos atrás. Então, assim, a medicina ainda trabalha de uma maneira muito empírica, né? Vamos tentar esse remédio, vamos tentar aquele, vamos aumentar a dose, não deu certo, vamos trocar. Isso é uma rotina para quem trata a depressão, a troca de medicamentos. Olha, esse medicamento no começo funcionou, agora ele está deixando de funcionar, vamos aumentar a dose, depois parou de funcionar, vamos trocar. Aí você acrescenta mais um medicamento.
troca. E você tem hoje aí a depressão como um problema seríssimo de saúde pública, né? Gravíssimo, e está chegando inclusive no mundo não só da saúde pública, mas também no mundo das empresas privadas, porque é uma das principais causas de afastamento do trabalho hoje em dia, é a depressão. Então, não se sabe, Fiora, só se sabe estatisticamente que existe um grupo de risco. E quando você olha para os jovens, você tem indicativos, mas ninguém pode afirmar, ninguém sabe ainda, a ciência não sabe ainda como detectar isso. E os próprios depressivos, eles não falam. Eu gosto de comparar um pouquinho a ideação suicida ou a tendência ao suicídio como uma pessoa tem uma relação, por exemplo, um viciado tem uma relação com droga, né? Se ele quer a droga, ele não vai falar para a pessoa que pode impedir ele de conseguir a droga, ele não vai falar para ela, olha, eu quero a droga, me impeça, né? Não tem essa clareza, né? Ele quer a droga, ele quer aquilo, então ele vai esconder isso e vai atrás do que ele quer. A questão com o suicídio eu entendo ser parecida, né? A pessoa está pensando em tirar a própria vida, ela não vai falar para as pessoas que vão impedi-la que ela está pensando nisso. Ou as pessoas que podem conter, né? Isso. Os tentantes isso. com quem eu conversei falam muito disso. Eles falam que assim, eles não avisam e que eles naquele momento eles pensam só neles, eles não pensam nas consequências que eles vão deixar para as famílias, nada disso, né? É uma coisa bem complicada. E Serginho, dos tentantes, eles tentam diversas vezes, uma vez, eles reiteradas vezes. Muitos tentam. Essa coisa da diferença entre taxa de efetividade, digamos assim, do suicídio, ela tem também muito a ver com a forma, né? Pessoas que se jogam do 11º andar, elas têm uma taxa de efetividade de 100%, né? Com armas de fogo é muito próximo de 100%, e por incrível que pareça, o enforcamento, que é o mais comum, também tem uma taxa de efetividade muito alta. Agora, se você vai para outras técnicas, como remédios, começar a tomar muitos remédios, ou então tentar com gás, ou então, sabe, tem outras maneiras, aí você tem uma taxa de efetividade menor, né? Não se sabe, não se pode afirmar ainda, ninguém pode afirmar que as pessoas que não são bem-sucedidas, por assim dizer, na tentativa delas de tirar a vida, que elas tinham apenas a intenção de chamar a atenção. Não se pode afirmar isso, né? Porque seria outra coisa que se estuda também, né? O quanto a pessoa realmente, né, queria que aquilo acontecesse, mas ainda não se consegue falar sobre isso com clareza. A taxa de êxito, uma vez confirmado, quer dizer, a pessoa realmente conseguiu o que queria, né? Tirou a própria vida, mas aquela taxa de falimento da tentativa, né? O que é que sobra para essa pessoa? Ela vai entrar numa espiral cada vez mais perversa do ponto de vista da situação, ou ela vai sublimar? Olha, tem gente que tenta uma vez e nunca mais tenta, tem gente que tenta uma, duas, depois para, e tem gente que fica tentando até conseguir, né? Eu não tenho nenhum dado a respeito disso que eu possa falar para vocês claramente de como que isso funciona, qual que é essa evolução
do tentante ou dos tentantes, né? Eu não tenho essa informação. O que eu sei é que você não tem como prever se aquela pessoa será um tentante de diversas vezes ou não. Isso não se tem como saber hoje, né? Agora, quais são os índices, eu não tenho essa informação. E Serginho, como é a reação da família? Porque esses tentantes, né, uma vez que eles voltam para o cuidado, como é que a família trabalha isso, pode conseguir apoio ou avançar em diálogos que torne isso mais evidente? Olha, você tem... depende muito da família, né? Porque os tratamentos são os mesmos de antes. Né? Quer dizer, tratamento psiquiátrico, acompanhamento psicológico, lógico que... Até com uma carga maior, né? Sim, obviamente acende um sinal amarelo, né? E esse sinal amarelo, não do Setembro Amarelo, mas um sinal amarelo dizendo assim, vamos prestar atenção, o que a gente pode fazer por você. Aquele aprendizado todo que eu tive, essas famílias têm. E aí você tem reações diferentes. Por exemplo, eu conheço um pai que ele, há 4 ou 5 anos, durante 4 ou 5 anos, ele dormiu uma cama, num colchão, no quarto do filho, impedindo que o filho saísse do quarto, impedindo que pulasse por cima dele por causa de uma tentativa. E ele acredita que esse tempo era o tempo que apagaria isso da mente do filho? O que apagar, eu não vou dizer apagar, mas é o tempo para que ele se tratasse, né? Uhum. Na primeira vez que ele teve uma dificuldade, ele chegou mais tarde em casa, e o filho tinha já feito. Então, ou seja, você tem... Bom, são milhares de casos, né? São milhares de casos. Agora, a reação de cada família depende muito de cada família. Depende muito, por exemplo, tem pessoas que têm raiva, né, que desperta o sentimento de raiva. Por que você fez isso, quis fazer isso comigo? Como se fosse uma escolha, né? Enfim, mas o que se tem na medicina é a mesma coisa que se tem para um depressivo. Caminhando aqui, Serginho, para a reta final do nosso bate-papo, mensagens que o Setembro Amarelo costuma passar, né? Queria que você fizesse a avaliação, se são mensagens... aquelas mensagens de bate-pronto, né, de impacto, né? Uhum. Tipo, a melhor escolha é a vida, enfim, né? O que é que você tem a dizer? Pode se melhorar? Eu não concordo, por exemplo, com o tema desse ano, a vida é a melhor escolha. Eu não concordo que uma pessoa tire a própria vida tendo uma escolha. Eu acho que isso pode acontecer, deve acontecer em alguns casos, mas está longe de ser a maioria. Ou de ser a melhor opção para aquela pessoa que escolheu. Não, estou falando daquela pessoa que escolhe. Tem gente que não tem essa alternativa de escolha. Não tem opção. Eu acredito que seja a grande maioria. Agora, essa é uma opinião pessoal baseada naquilo que eu tenho tido de contato, naquilo que eu aprendi, né, ao longo desse tempo. Agora, quando você fala de prevenção, eu acho que aí você tem que dar uma certa razão ao Setembro Amarelo, porque ele tem que tratar daquilo que se pode prevenir e não daquilo que é impossível de prevenir. E você buscou socializar a sua experiência através de uma mídia social. Sim. Acredito que o alcance foi surpreendente. Você esperava que em pouco tempo atingisse tantas pessoas aqui do Brasil, fora do Brasil? Não esperava. Foi uma coisa que eu fiz para mim. Dizem que o melhor tratamento é você falar. Eu não quis falar, mas eu quis escrever.
Então eu criei um compromisso comigo. Todo dia eu ia fazer um post de autoanálise no Facebook. E de repente começou a cair aí, um monte de gente começou a ler o blog e aí criou quase que um compromisso. Ele vai virar um livro. Tá virando. A gente vai cobrar. Aí vai ter um outro patamar, né? E planos de difusão dessa ideia, além do blog, além do livro? Então, na segunda-feira foi fundada a ABRASE, Associação Brasileira dos Enlutados Sobreviventes por Suicídio. Em setembro de 2022. É a primeira associação dos enlutados? É uma que a gente chama de sobreviventes, né? Apesar de sermos pais, a gente nos considera sobreviventes, né? E é uma associação brasileira que visa a trabalhar o luto por suicídio especificamente e ajudar os pais e ajudar as famílias que têm que enfrentar essa situação. Ela acabou de ser fundada, não começou ainda a trabalhar. A ideia partiu de quem? Sua? De um grupo? Partiu de um casal maravilhoso que faz um trabalho maravilhoso com enlutados. Tem grupos grupos de apoio, né, na internet, e eles fazem um trabalho de muitos anos já com esses enlutados. Eles tiveram a ideia, eles estão capitaneando isso e eles são os principais responsáveis pelo grupo. E o meio de entrar em contato já tem? Ainda não, mas em breve teremos. Ok, Alexandra, as suas considerações finais aqui para a gente... Eu acho incrível, Serginho, que você tenha conseguido, né, com o seu trabalho pessoal de busca de respostas, de terapêuticos, de escrever diariamente, chegar nas pessoas, né, e fazê-las se conectar com você para compartilhar uma questão pessoal muito profunda e que realmente é complexo a gente sair na rua e conversar com alguém sobre isso, que passe o mínimo, né, do que se passa nessa situação, porque as pessoas podem até querer entender, só que só entende quem está na pele de uma família que passa pela tentativa ou pelas vítimas de suicídio. Então, te agradeço por compartilhar a experiência publicamente, por ter o seu trabalho terapêutico ser tão profundo que inspira as pessoas, né? E que isso traga à tona para que setembros e setembros venham com mais facilidade das pessoas acessarem informações, perceberem, saber como agir, porque é uma escolha individual, mas, como você disse, afeta 500 mil de pessoas, de famílias, né, por ano, de pessoas em famílias por ano, aqui no Brasil. Então, parabéns, assim, por trazer isso à tona. Muito obrigado. E eu não poderia... Desculpa. Muito obrigado. E eu não poderia deixar de falar de um projeto que nasceu nos Estados Unidos, que chama Projeto Ponto e Vírgula. Esse projeto ele é dedicado aos sobreviventes da depressão e do suicídio em sua grande maioria. São pessoas que o ponto e vírgula ele é usado pelos escritores quando eles poderiam colocar um ponto final, mas eles preferem colocar um ponto e vírgula e seguir com a frase. E é o mesmo paralelo que fizeram com a vida, né? As pessoas poderiam colocar um ponto final, mas colocaram um ponto e vírgula e seguiram. Projeto Ponto e Vírgula, ou The Semicolon Project, tá na internet, é fácil de encontrar, e as pessoas se identificam através de uma tatuagem. Eu tenho uma aqui no meu punho, que quando você vê uma tatuagem que tenha um ponto e vírgula,
você sabe que aquela pessoa é um sobrevivente. Eu acho isso muito, muito legal. E é o tipo da coisa que eu acho que a gente precisa começar a difundir entre as pessoas para tirar um pouco, começar a quebrar um pouco o tabu e fazer com que as pessoas também se aproximem e entendam que elas podem ter até mesmo ajuda dos outros que carregam essa tatuagem. Eu não estou dizendo para fazer a tatuagem em si, mas de repente ter alguma coisa que a gente possa efetivamente dar uma dimensão do que é o suicídio, o que é a depressão, a dimensão dela no Brasil. Então é isso, a gente vai encerrando aqui o nosso podcast Observatório Leopoldina Especial Setembro Amarelo, mas antes agradecer evidentemente o Sérgio Arruda, o Serginho, por compartilhar mais uma vez essas experiências importantes, como a Alexandra colocou. Deixar aqui para todos o endereço da rede social, do blog Depois da Borda, @Depois da Borda, é uma página que está disponível no Facebook. Não tem no Instagram. Então, gente, fica aqui o convite mais uma vez. Tem muitas e muitas questões que o Sérgio aborda no diário Depois da Borda, né? Nasceu como Diário da Borda, depois virou Depois da Borda. Então fica o convite aqui e a gente espera em outras oportunidades trazer o Sérgio para outros papos, né? Não só sobre a depressão enlutada, mas também sobre comunicação, sobre tempos de comunicação. O Serginho é um homem de comunicação, né? Tem uma experiência incrível e a gente quer conversar com ele sobre integração através da palavra, já que ele domina a palavra. É isso, Alexandra? É isso, Fiora. Muito obrigada, Sérgio. Obrigado vocês. Tchau, tchau. O podcast Observatório Leopoldina tem produção e apresentação de Alexandre Sverts e Eduardo Fiora. Sonoplastia e coordenação, Afrânio Vanderlei. Nosso endereço no Facebook é @Observatório Leopoldina. Curta nossa página, siga nosso conteúdo nas plataformas digitais SoundCloud, Spotify, Deezer e YouTube. Você também pode nos acompanhar na programação da Rádio Baruch FM. Anote o site radiobaruchfm.com.br. Até a nossa próxima edição. A gente se encontra, ponto e vírgula, na Leopoldina.